Resident Evil 4. Se você jogou Resident Evil 4 na infância ou adolescência, existe uma cena que provavelmente nunca saiu da sua cabeça. Uma estrada estreita no meio de uma floresta. Um carro da polícia parado perto de uma pequena vila esquecida no interior da Europa. E um agente chamado Leon S. Kennedy caminhando sozinho em direção a um lugar onde claramente algo estava muito errado. No começo, parecia apenas mais uma missão: encontrar a filha do presidente dos Estados Unidos e trazê-la de volta para casa. Mas bastaram poucos minutos dentro daquela vila para perceber que aquilo não era apenas mais um resgate. Era o começo de algo muito mais estranho. A primeira casa, o primeiro morador. Leon tenta conversar e então o ataque. Com licença, senhor? Eu gostaria de saber se o senhor reconhece a garota dessa foto. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Bom, desculpe o incômodo. Parado! Eu mandei parar! Depois disso, a situação piora rapidamente. As pessoas da vila começam a aparecer de todos os lados. Homens com machados, mulheres segurando ferramentas agrícolas, idosos caminhando lentamente em silêncio. Eles não gritavam como zumbis, não pareciam descontrolados. Eles apenas avançavam, todos juntos, como se estivessem obedecendo a uma ordem invisível. Para quem joga aquilo pela primeira vez, a sensação era estranha. Aquilo não parecia apenas uma infestação de monstros. Parecia um culto. E quanto mais essa história avança, mais essa sensação fazia sentido. Porque por trás de tudo aquilo existia um líder, um homem chamado Osmond Saddler. Saddler era um líder de um grupo chamado Los Iluminados, um culto que acreditava ter encontrado algo antigo enterrado nas profundezas daquela região. Algo que parecia mudar completamente o destino da humanidade. Esse algo era conhecido como os Las Placas. La campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Lord Saddler. Na superfície, parecia apenas mais um elemento grotesco, típico da série Resident Evil. Um parasita capaz de infectar o corpo humano e transformar pessoas em criaturas violentas. Mas olhando para a história com mais atenção, fica claro que o plano de Saddler nunca foi apenas criar monstros. O objetivo dele era algo muito mais silencioso, muito mais perigoso: controle. Quando uma pessoa era infectada por Las Plagas, algo estranho acontecia. Ela não perdia completamente a consciência. Ela continuava andando, falando e vivendo. Mas a vontade própria começava a desaparecer lentamente. No lugar dela, surgiu uma obediência absoluta ao líder do culto. E é aqui que a história de Resident Evil 4 começa a tocar em algo que existe muito além da ficção, porque ao longo da história real, diversos cultos funcionaram exatamente dessa mesma forma. Tudo começa com um líder carismático, alguém que afirma ter descoberto uma verdade especial, algo que o resto do mundo ainda não entende. Aos poucos, ele convence seguidores de que fazem parte de algo maior, algo quase sagrado. Com o tempo, qualquer questionamento deixa de ser visto como dúvida e passa a ser visto como traição. Esse padrão
já apareceu diversas vezes na história. Um dos exemplos mais conhecidos aconteceu na década de 1970, com um líder chamado Jim Jones. Jones fundou um grupo chamado People's Temple. No começo, parecia apenas uma comunidade religiosa comum, mas aos poucos, ele começou a convencer seus seguidores de que o mundo exterior era corrupto, perigoso e que apenas o grupo dele representava a verdade. Com o tempo, centenas de pessoas se mudaram para um assentamento isolado na selva da Guiana chamado Jenistone. Ali, completamente isolados do resto do mundo, os seguidores passaram a depender totalmente da decisão do líder. Jones controlava informações, controlava rotinas, controlava até os pensamentos das pessoas. E em 1978, aquela comunidade terminou de uma maneira que até hoje é considerada uma das histórias mais perturbadoras da era moderna. Mais de 900 pessoas morreram após obedecer a uma ordem direta do próprio líder. Quando olhamos para isso, fica difícil não lembrar da estrutura do culto de Sadler em Resident Evil 4, porque Los Iluminados funciona exatamente desta mesma maneira. A vila isolada, a crença coletiva, a obediência absoluta ao líder. A diferença é que no jogo existe um elemento ainda mais assustador. O controle não é apenas psicológico, ele também é biológico. E é justamente isso que torna o plano de Sadler tão perturbador, porque a intenção dele nunca foi manter o culto restrito àquela vila. O verdadeiro objetivo era expandir. E para isso, ele precisava de algo muito específico: influência. É por isso que a filha do presidente dos Estados Unidos, Ashley Graham, foi sequestrada. Ashley foi infectada em Las Plagas, pouco tempo depois de chegar ao culto. O plano de Sadler era permitir que Leon resgatasse, deixar que ela voltasse para casa aparentemente saudável, mas dentro do corpo dela, o parasita continuaria ali, esperando e crescendo. E no momento certo, Sadler poderia assumir o controle total. Sendo filha do presidente, Ashley teria acesso direto ao centro do poder político dos Estados Unidos, sem guerras, sem invasões, sem levantar suspeitas. A influência do culto poderia se espalhar silenciosamente dentro das estruturas mais importantes do mundo. Quando pensamos nisso hoje, fica impossível não sentir um arrepio, porque por trás de toda a nostalgia de Resident Evil 4, existe uma história sobre a manipulação humana, sobre fanatismo, sobre o poder que certas ideias têm de convencer pessoas comuns a abandonar completamente a própria vontade. Talvez seja exatamente por isso que aquela vila continua sendo tão memorável até hoje. Não era apenas um cenário de terror, era um lugar onde pessoas comuns haviam sido convencidas a acreditar em algo tão profundamente que já não conseguiriam mais enxergar o mundo fora daquela crença. E quando o jogo termina, depois de toda a ação, batalhas e explosões, fica uma pergunta curiosa na cabeça: se alguém aparecesse hoje dizendo ter encontrado algo capaz de transformar o destino da humanidade, quantas pessoas estariam dispostas a acreditar? Porque Resident Evil 4 pode até ser um jogo, mas a história que ele conta não está tão distante da realidade quanto parece.